Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Conhecendo. E hoje a gente vai conhecer o cornerback da Capricho, o cornerback branco que o Broncos draftou, talvez a maior polêmica desse draft aí, que foi o Riley Moss, cornerback de Iowa State, que a gente escolheu no terceiro round, na escolha de número 83, sendo que o Broncos inclusive subiu para escolher o Riley Moss, apesar de muita gente considerar um reach. Isso daqui a pouco a gente vai falar. Antes de tudo, faz aquele ritual de sempre, se inscreve no canal, dá um joinha, deixe seu comentário, seu feedback. Nunca é demais aí para a gente aí, para conseguir esse engajamento que a gente tanto gosta, beleza? Sem mais delongas, vamos falar sobre o Riley Moss. O Riley Moss ele tem 23 anos, ele nasceu em 3 de março do ano de 2000, e sim, eu tô ficando velho também. Galera de 2000 aí dominando a NFL já. Ele nasceu em Ankeny, lá no Iowa, portanto ele jogou no college e se destacou no seu estado natal. Ele possui 6'1", nas métricas americanas, né? O que dá cerca de 1,85 m aqui para nós do Brasil. E ele no Combine ele foi pesado com 193 libras, o que aqui no Brasil dá 87 quilos, convertidos aí para a nossa métrica que a gente está acostumada. Boas medidas para um cornerback, aí que provavelmente vai jogar pelos cantos aí, ou até como níquel em algumas situações, como ele está sendo projetado. No início da carreira dele, ele jogou no high school na cidade natal dele mesmo, e foi para North Dakota State no começo do college, tendo se transferido só depois para Iowa State, onde ele conseguiu certo destaque. Ele teve 43 jogos lá na Big Ten, lá pela Universidade de Iowa, onde nesses 43 jogos ele totalizou 151 tackles, 5 tackles for loss, 11 interceptações, 3 touchdowns defensivos, 26 passes defendidos e 2 fumbles forçados, ou seja, bons números. Muito que falam sobre ele, os analistas falam sobre ele, esse feeling que ele tem para conseguir essas big plays. Ele sempre é um cara que busca essa jogada de interceptação, de uma porrada aí por um fumble forçado. É um cara que tem um bom feeling para esse tipo de coisa. E isso se demonstra pelos números dele, sem dúvida. Lá em Iowa, ele conseguiu um Third Team All-American em 2021 e um First Team All-Big Ten da conferência dele, tanto nos anos de 2021 como em 2022, no ano passado. Ou seja, é um cara que dentro da conferência dele é bastante respeitado, mas não era tão bem visto assim por analistas, apesar de ter uma boa fisicalidade. O Danny Brugler, que é o analista do The Athletic, ele analisou nosso amigo Riley Moss e colocou ele com uma nota de quarto round. Ou seja, de acordo com ele, a gente deu um pequeno reach aí, pegando ele na terceira rodada. E ainda mais do jeito que foi, né? Porque o Broncos não tinha essa escolha de número 83. Essa escolha era do Seattle Seahawks, e o Broncos teve que subir para poder conseguir escolher o Riley Moss ali naquela área do draft, onde o Broncos pagou a escolha de quarto round que eles tinham logo depois, que seria a próxima escolha deles, inclusive, além de mais uma terceira rodada do ano que vem, ou seja, um preço salgado por um jogador aí que talvez estivesse disponível um pouco mais abaixo. Provavelmente a gente nunca sabe, mas provavelmente eles tinham informação de que outra franquia escolheria o Moss antes de chegar nessa escolha de quarta rodada que a gente tinha, e portanto decidiram fazer o move.
E pelas entrevistas do Sean Payton, do George Payton, foi um cara que realmente se destacou muito. O George Payton, aliás, falou que foi um cara que deu aced, ou seja, tirou tirou 10 em todas as, as provas que ele teve ali antes do draft, seja no Combine, seja no Senior Bowl, seja na entrevista, tanto o Sean Payton quanto o George Payton falou que ele se destacou muito nessas entrevistas com a franquia, que mostrou ser um cara de elenco, bom de caráter, um cara que tem a famosa ética de trabalho para continuar evoluindo, o que é uma franquia sempre procura, né, num jogador no draft. E por isso, junto com todas as características físicas, como eu falei, ele é um cara alto para a posição, apesar de não ser muito comum, né? Vocês vão ver a foto dele no nosso post no site, inclusive está aqui embaixo o link, caso vocês queiram ter a versão desse post em texto, onde a gente traz alguns vídeos, traz algumas fotos, algumas outras coisas. Eu trago também o resultado dele no Combine, no post. Não deixem de conferir lá no nosso site. Mas ele tem uma característica que não parece muito um cornerback, né? A galera deu uma zoada nele, porque ele parece realmente o colírio da Capricho. A foto aí do post que a gente colocou aqui no YouTube, ele tá com um bigodão muito, muito volumoso. Eu já tô brincando que ele é o cornerback da Capricho do Broncos, e realmente chega a ser engraçado, né? Como tem aquela história de que homens brancos não sabem enterrar no basquete. A gente tem aí uma história parecida que homens brancos, cornerbacks, realmente não tem feito muito sucesso na liga ultimamente. É uma posição tomada aí por negros. Vamos ver como é que o Riley Moss se sai nesse sentido, né? Tem uma outra particularidade que ele foi listado por muitos analistas como um defensive back, não só se limitando a ser cornerback, né? Muita gente fala que ele, pelo tamanho dele, pela rapidez dele, pode ser que ele poderia, caso se desenvolvesse, caso caísse numa franquia que quisesse desenvolver esse lado dele, ser um safety na NFL. Só que o Sean Payton já tirou isso de cabeça logo na primeira entrevista, falou que não. Ele vem para ser um cornerback no Denver Broncos, ou seja, provavelmente vai chegar já logo de cara brigando pela posição de cornerback 2 ali com o Demary Mathis, que foi a nossa escolha de quarto round no ano passado. E tem chance, eu acredito que pelas características dele, eu acredito que Denver tá vendo nele algo que muita gente não viu, é uma aposta. O George Payton tem um bom feeling para cornerback, a gente viu isso na pique tão polêmica lá 2 anos atrás, onde ele escolheu o Patrick Surtain ao invés do Justin Fields, quando todo mundo estava achando que o Broncos ia de quarterback, a gente foi de cornerback. E apesar do Patrick Surtain desde o draft ter bons olhos dos analistas, realmente ele está vindo sendo bem melhor do que encomenda. É um cara que já é ao Pro na segunda temporada dele, realmente foi um acerto em cheio dos Broncos. Assim como o Demary Mathis, dado onde ele foi escolhido, a gente não pode cravar que foi um acerto, mas pode cravar que foi uma escolha interessante, onde o Demary Mathis, apesar de nos primeiros jogos aí ter sentido um pouco, acabou a temporada num tom positivo. A franquia espera uma evolução dele, e é aquele velho ditado, né, galera? Cornerback nunca é demais. Cornerback é uma das posições que você precisa ter mais profundidade hoje na NFL, ainda mais na divisão que o Broncos se encontra, que é a AFC Leste, com ataques potentes. A gente tem o Mahomes, a gente tem o Herbert, com Quinton Johnson, que é o wide receiver que eles escolheram na primeira rodada agora, e já tinha um ataque potente antes disso. O Raiders, que apesar de estar aí com o Jimmy Garoppolo agora, tem aí um corpo de recebedores invejável, com o Devante Adams, agora pegou um dos melhores
tight ends dessa classe do draft na segunda rodada. Enfim, realmente é uma posição que a gente precisa ter uma boa profundidade. Eu acredito que foi visando isso que o Broncos, gostando desse prospecto, visou. Opinião do editor aqui, eu só achei realmente muito caro. Parece que o Broncos gosta de dar overpay para o Seattle Seahawks, depois do negócio do Russell Wilson. Realmente uma escolha de terceira rodada, que pode ser, aí, se tudo der errado, bem alta aí, no draft do ano que vem, por um jogador aí que muitos colocavam como um cara de quarto round. Realmente, para mim, não faz muito sentido. Eu gostei do jogador, mas esperava que... confesso que gostaria muito mais dessa pick se ela fosse feita um pouco mais lá embaixo. Mas a gente vai torcer para dar certo. Com certeza aí o Broncos vai buscar desenvolver ele e calar os críticos aí nessa. Galera, o que a gente tinha para falar era isso. Como eu falei, não deixem de conferir o post no site, que está bem mais completo. A gente aqui dá uma pincelada realmente para vocês saberem o que tem que ser sabido, né, nesse caso do Riley Moss. E realmente não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, seja no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, na Twitch. Não deixem de apoiar o Mile High aí no apoia.se. O seu apoio é muito importante para a gente. Eu desde já agradeço. Logo, logo voltam os conteúdos do Fantasy para a galera. Não deixem de conferir. E é isso, galera. Obrigado e até a próxima.